Olá, seja muito bem-vindo a Mundo Music 103.9 FM. Este é o Mundo Cast. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está mobilizando muitas pessoas aí, que é a criação de holding. O que é isso? Para que serve? Quem deve fazer? Quem não deve fazer? E quando fazer? E para falar sobre esse tema, nós convidamos o advogado Eduardo Pereira Dias, ele que é especialista nessa área. Mas, antes de começarmos o programa, não deixe de curtir e compartilhar nossas páginas nas redes sociais. No TikTok, Mundo Music 103.9, no Instagram, @MundoMusic 103.9 e também nosso canal no YouTube, Mundo Music FM 103.9. E estamos também lá no Facebook. Eduardo, muito obrigado por ter aceito nosso convite e estar participando aqui do Mundo Cast. Muito obrigado pelo convite, Américo. É muito bom estar aqui. Eu sou um assíduo ouvinte da Rádio Mundo Music. Muito então, agradeço muito pela oportunidade. Esse tema holding vem ganhando espaço, né? O pessoal fica conversando muito, o pessoal perguntando também. E aí vem aquela pergunta: o que é e em que caso se aplica a constituição de uma holding? Tá, Américo, às vezes o nome, até por ser uma terminologia da língua inglesa, né, assusta. Sim. É um pouco assusta, embora nós brasileiros já estamos sendo bombardeados por termos em inglês todo dia, né? Na verdade, o que é? É um CNPJ. É isso mesmo, é uma pejotização do patrimônio, em que o indivíduo tira um patrimônio do seu CPF e inclui no seu CNPJ. E isso, determinado, conforme queira fazer, dá para organizar uma sucessão, dá para organizar a proteção patrimonial, dá para organizar aquele núcleo daquela atividade, porque às vezes tem uma pessoa que presta mais de um tipo de serviço, ou seja, ele investe em loteamentos e investe numa questão rural. Então, no caso, seria dois CNPJ diferentes, mas um sendo dono dos dois. Então, sim, basicamente é isso. É hold, proteção, é guardar, como se a gente traduzir para o português. Entendeu? Entendi. E quem deve constituir holding? Qualquer pessoa pode? Ou quem tem patrimônios? Como é que funciona? Olha, holding, as pessoas pensam assim, que era algo assim, muito intangível, longe, só dos magnatas, dos ricos. E na verdade não é. É uma coisa que está acesso à classe média, sabe? Porque é o seguinte, olha só a mentalidade. Se você deixar qualquer patrimônio no CPF, essa Sim. pessoa ela é finita. Um dia ele falece. Sim. E isso vai para um inventário. E indo para o inventário, o Estado tem uma série de cobranças para fazer o inventário. Por mais que as pessoas pensem, mas eu posso. Por que eu vou fazer agora que eu posso deixar depois? Justamente o gasto, Américo. Um patrimônio hoje que vai para o inventário, cerca de 25% a 30% de tudo que construído na vida toda é utilizado só para pagar despesas do inventário. É muita coisa. Em alguns casos, chega até 50%. Depois eu posso te dar alguns exemplos práticos de que isso aconteceu, porque eu até brinquei, tem um cliente que falou para mim assim, Eduardo, então você quer dizer que você não está querendo fazer mais inventário? Você não faz mais inventário? Eu faço sim, mas é um inventário que ele traz dor para a família. Porque o primeiro a receber é o Estado. Primeiro a receber o cartório, primeiro a receber o advogado, para depois a pessoa receber aquele patrimônio, sabe? Então, ele chega a ser cruel. Às vezes, muitas vezes a pessoa tem que vender a única casa que recebeu de herança para pagar o imposto. E aí depois ele é rebaixado de classe social. Às vezes ele tem que sair daquele bairro, morar em outro lugar. Ou então quando você tem... Já viu aquela expressão assim, vou comprar algo no inventário? Sim. Por quê? Compra mais barato, com deságio, normalmente de 20%. Nossa. Imagina assim, você vai comprar uma casa, tá R$200 mil. Aí você fala assim, tá, mas tá no inventário, vai demorar para chegar o documento. Normalmente o investidor chega, te dou 180, 170. E aí, porque eu vou esperar os documentos ficarem prontos lá na frente. A pessoa fazer o quê? Compra, tira de 180, paga os impostos, vai gastar mais ou menos 60, 70, 80 mil reais. Ou seja, ele já perdeu no valor da casa, já perdeu nos gastos de inventário,
vai sobrar uma quantia ínfima de dinheiro, que ele poderia se evitar essa sucessão. Sim, teve falecimento, é apenas uma troca de titularidade de algumas cotas sociais que a gente organiza no caso assim, específico, entendeu? Pelo que você está dizendo, então só tem vantagens, são poucas as desvantagens, ou não tem nenhuma desvantagem em constituir uma holding? O brasileiro, ele tem a mentalidade que ele quer adquirir patrimônio e colocar no CPF. Sim. Isso é claro, tá no meu nome, é meu. Inclusive, já reparou que no cartório sempre fala assim, quem não registra Você não é dono. dona, sim. Sabe? Na verdade, a pessoa vai ser dona do CNPJ. Organizar aquele patrimônio ali dentro. Então, é um sistema muito bem organizado, como se fosse uma terceirização, sabe? Então, eu vou passar aquele patrimônio para dentro daquele bem, para dentro daquele CNPJ, e ali eu vou organizar, e ali eu vou exercer as minhas atividades. Então, mas vai tirar teu CPF, não tem nada no seu CPF. Justamente, não tem nada, mas você é o dono das cotas de determinada empresa. Certo? E o que é necessário para constituir uma holding? A pessoa precisa contratar um profissional, um advogado, e ela precisa ter um patrimônio, 2, 3, 4 patrimônios. O que é necessário? Assim, recomenda que a pessoa, quando ele vai comprar um imóvel, imagina uma situação que aconteceu há pouco tempo, inclusive um caso semelhante aqui que eu participei. O pessoal tinha comprado um imóvel no ano 2000, certo? E por R$200 mil. E hoje, ele precisou fazer o inventário, ou seja, 22 anos depois, e esse imóvel valorizou, que é no centro de Alfenas. O imóvel valia assim, coisa mais ou menos de R$5 milhões. Nossa. E aí a pessoa, opa, não, beleza, vou fazer o inventário, tá tranquilo. Só que aconteceu o falecimento, o Estado vem a hora dele cobrar. Ele falou assim, ele avalia o valor de mercado no dia do falecimento. Ou seja, 5 milhões ele vai emitir um boleto no valor de 5%. R$500 mil. Nossa. R$500 mil. E aí, tá, mas não é só isso, Omar. Aí você tem que pagar a despesa de cartório, você tem que pagar a despesa do advogado, e aí ele não tinha esses R$500 mil. Tem que pedir autorização para o juiz para vender. Vendeu este bem, não vendeu por 5 milhões, 4 milhões e meio. Ou seja, o inventário que ia custar em torno de R$500 mil, já virou 1 milhão. Olha o prejuízo que ele teve ali. É gigante. É gigante. Muito grande. E às vezes é um imóvel, cara, que a casa não é nem de alto luxo, não. É porque fica na região central, aqui do centro de Alfenas. Sim. Que é um lugar bom. Só que a pessoa que tinha essa casa, ele não tem esses 5 milhões. Foi uma valorização constante de mercado. Né? A gente sabe que e os imóveis aqui em Alfenas estão começando a se valorizar, principalmente aqui no centro. Sim. Mas isso em qualquer cidade. Acontece. Então, só que na hora que acontece o falecimento, o Estado não quer nem saber. Ele quer ver o valor de mercado. Mas sobrou um Fusca no nome da pessoa. Tem que fazer inventário e pagar o imposto do Fusca. E não é pior, ainda tem mais outra consequência. Aqui eu não, de forma alguma, quero fazer qualquer juízo de questão política, não é isso. Mas tem um movimento para que aumente esse imposto de 5%, que de fato é um dos mais baixos do mundo, que é os 5%. Nossa. Só que... Dependendo do patrimônio, é coisa absurda. A tendência é que saia de 5% vá para 15%. Agora você imagina numa situação dessa. Nossa. Inclusive em Minas Gerais, até o governador já falou assim que é o caso de aumentar, porque é a arrecadação. Então, ou seja, cabe às pessoas evitar e organizar isso. Que o patrimônio vai embora só nisso. Senão o patrimônio vai embora, cara. Vai embora. Porque não é só o imposto do Estado. Inclusive o governo está falando assim que é só uma questão de imposto, é uma questão de herdeiro. Não é. É uma questão de você organizar o bem, proteger o bem, do que você deixar isso ir para o inventário. Que é terrível. Mas não basta só colocar no CNPJ. Você tem que fazer os mecanismos lá dentro de organizar da holding. Sim. Certo? Aí você está falando da questão de organizar. Tem diferença? Quais os tipos de holding que existe? Existe a holding patrimonial, a holding familiar, que é esse caso. Que a gente organiza um patrimônio de
pessoas, ou seja, pessoas de determinada família. Sim. Ali ninguém entra de fora. Não entra nora, não entra genro. O patriarca e a matriarca organiza a situação. Inclusive, se tiver um divórcio, eles não tem direito a nada. Inclusive, se tiver um falecimento do filho antes do pai, esse patrimônio retorna ao pai. Retorna ao pai e ele decide o que vai organizar, porque o pai ainda está vivo. Olha o sistema tão bem organizado que é. Protege, inclusive, de eventuais dívidas dos filhos. Se o filho se endividar, acontecer alguma coisa, essas cotas sociais que são doadas, elas não entram no patrimônio do filho para pagar dívidas. Inclusive do pai também, porque tem essa dupla proteção. A Road, de forma alguma, eu tô falando que é algo para fazer algo errado, não é fazer isso. Cabalacho, não. É organizar de forma antecipada antes da tempestade, antes de vir a proteção antecipada. Entendeu? Agora, se a pessoa tentar fazer isso, para evitar não pagar dívidas, isso é fraude. Isso a justiça vai derrubar facilmente. Sim. A Road não serve para isso. Se a pessoa já tem um problema, ela quiser, não vai. A má-fé não serve para resolver esse tipo de problema. Resolve de forma antecipada, organizada, certo? Isso aí, quando se cria uma holding, a pessoa ela é escolhida para gerenciar isso? De que forma é feito esse processo? Pode. Américo, imagina-se uma situação que é muito corriqueira aqui na nossa região. Às vezes tem um produtor rural que toca a sua fazenda lá de forma organizada, ele tem 2, 3 filhos. Aí um filho trabalha com ele na zona rural, normal. Tem outro filho que é médico, tem outro filho que é advogado, que eles não têm aptidão para tocar a fazenda. Sim. E o pai fala assim, mas como é que eu vou fazer? Eu vou perder meu patrimônio? Vou fazer... Não, ele pode criar tudo dentro do CNPJ, colocar os 3 filhos, e ali ele nomeia um administrador. Filho A vai cuidar do patrimônio e vai repassar a cota parte daquilo que toca para os outros demais filhos. De forma clara. Mantendo o patrimônio, de forma clara. Então, agora, você não pode exigir que um filho médico vai tocar numa fazenda que ele não tem, às vezes, não tem aptidão para aquela situação. Entendeu? Então, esse é um dos problemas que resolve. Você quer saber um outro exemplo, Américo? É quando, na questão empresarial. Imagina uma empresa, uma construtora que está indo bem, tem 3 filhos, tem três irmãos com sócios. E eles têm um patrimônio, cada um tem 20%. Tem 60%, adquiriram 60%. Os 3 são donos de todo o patrimônio. Só que eles precisam de dinheiro para investir. E eles vão atrás de buscar um investidor. E eles colocam lá assim, a gente não quer perder de forma alguma o controle da nossa empresa. Nós vamos buscar um investidor, mas ele só vai entrar com dinheiro. A gente que administra esse dinheiro. Falei, beleza, então vamos colocar aqui que as cotas que a gente vai vender, no máximo 40%, mantendo o controle dos 3 irmãos. Cada um sendo dono de 20%. Perfeito? Perfeito, segue a vida. Vamos supor que passou um ano e tem uma briga entre os irmãos. E um desses irmãos se bandia pro lado do investidor. Os outros 2 perderam o controle da empresa. Sabe? Agora, dentro dessa mesma situação dentro da Road, é uma empresa que é dona das cotas sociais de outra empresa. Então, ou seja, os 60% ali faz parte de um CNPJ, que é dono do outro que faz as atividades. Os irmãos, eles têm que se resolver, porque ele não consegue vender, inclusive, ou não consegue se bandear para a parte do investidor. Entendeu? Olha, você vê. Ele tem que trabalhar pelo coletivo. Ali. Isso. É um sistema de organização muito poderoso, Américo. Sim. Sabe? Muitas pessoas, às vezes, quando criam uma empresa, até o modelo da junta comercial sai um modelinho básico lá. As pessoas usam aquele modelo básico. Nossa, beleza, tá aqui com meu sócio. Aí depois que tem um problema, nossa, olha aqui, essa situação não foi prevista, meu sócio tá me dando cano, meu sócio não trabalha. Então a gente organiza de forma antecipada. Entendi. Então, há essa diferença entre a familiar... Sim. E a empresarial. Isso. A gente pode fazer a da familiar, que é determinados bens, e inclusive a pessoa pode ter mais de uma holding. Ela pode ter a holding familiar dela, que só os bens dele, a esposa e os bens dos filhos. Pode ter uma segunda holding que toca, por exemplo, loteamento. Pode ter outra que mostra questão rural. E pode ser uma que é dona das de baixo. Um exemplo, que às vezes as pessoas acham assim, nossa, mas
será que é assim mesmo? Posso ter mais de um CNPJ? Posso ter... Pode. O Grupo Silvio Santos, um grande exemplo. Tem o SBT, Hotel Jequitimar, tem a Jequiti, tem uma série de empresas. Vamos supor que uma dessas empresas fique devendo. Tem uma falência. Você acha que você vai conseguir chegar no patrimônio do Silvio Santos um dia? Nunca. É a mesma mentalidade. É o mesmo sistema. Só que é um sistema menor para a gente utilizar para pessoas de classe média. Tá? Então é para classe média que está crescendo. Sabe o que é, Américo? Às vezes, até uma questão de exemplo. Antigamente o pessoal não gostava do câmbio do carro automático. Hoje em dia... Todo mundo quer carro automático. Todo mundo quer carro automático. É justamente isso. É a questão da modernidade que vem para organizar. Tá? Não, com certeza. E tem a questão do inventário. Né? Você até chegou a falar sobre a questão do inventário. É um processo complicado. Tem que se nomear, né, uma pessoa. E isso demora, né? Todo mundo, se a gente puxar na memória aí, já tem certeza de processo de inventário na cidade que já duram mais de 10, 20 anos. E os irmãos, em razão do inventário, começaram a brigar. Virou uma guerra familiar, cara. Sim, de algo assim que a pessoa tinha que ter apenas saudade do ente familiar que faleceu, que trabalhou, que deixou o patrimônio, deixar confusão para os filhos. E vira confusão mesmo, dependendo. Não, porque às vezes não é só o filho, Américo. É a nora. As noras, os parentes. É o genro que não combina com o outro cunhado, e aí começam os atritos. O primeiro atrito, vamos supor, naquele exemplo que eu usei no começo. Tem um imóvel. A hora que você joga um boleto de 500 mil reais em cima da mesa, assim, o Estado precisa pagar isso daqui e tem um prazo de 15 dias pra você pagar. Sai tu correr. Sabe? O primeiro atrito. Um fala assim, eu não tenho dinheiro pra pagar isso não. O outro fala assim, eu também não. Como é que faz isso aqui? Vamos vender. Ah, tá, vai vender. Tá. Tá bom, fazer o quê? Vamos vender. Aí que descobre que vai ter o deságio. Aí começa a brigar de novo. Aí é muita coisa pequena. O que vai pra cada, né? Isso intensifica uns poucos. Tem mais de um imóvel. Tem, sei lá, 5 imóveis, tem 3 filhos. A divisão não dá exata. Aí, mais confusão. Então, evita isso. É ir lá, na rua você organiza. Fração. Cada um tem a fração X, fração Y, Z. Entendeu? Sim. E a questão a gente vê muito em filme, né? Fez o testamento, deixou não sei o quê. E aqui no Brasil, a legislação tem essa questão de testamento. Qual que é a diferença? Vale a pena fazer um testamento ou não? Ou a questão da holding, ela mantém mesmo o patrimônio e todos se beneficiam? Olha, o testamento, a pessoa, qualquer um, pode fazer, ele pode testar até 50% do patrimônio para quem quer que ele entenda, que ele deseje, né? Mas o testamento, ele não inibe os gastos do inventário. Inclusive, você tem que pagar os gastos do inventário mais os gastos do testamento. que é isso, é outra forma. Sem contar que o testamento tem participação do Ministério Público, aí não dá para você fazer no cartório, você tem que fazer na Justiça. Tem uma resolução nova do CNJ aqui que autoriza, em caso assim, dá para fazer quando não tem menor. Mas se tiver menor, vira, sabe, aquele imbróglio de 5, 10 anos de novo no patrimônio. E às vezes a pessoa travado o bem lá no inventário e essa demora. Então o testamento, em alguns casos muito específicos, ele pode ajudar. Mas aqui, no dia a dia, a gente percebe que ele mais atrapalha do que ajuda. Não, com certeza, né? E o custo de criar uma holding? Isso depende? Como é que funciona? Américo, depende em relação ao patrimônio, sabe? Porque o que a gente costuma organizar, às vezes até no escritório, cada um tem sua modalidade de fazer. A gente costuma fazer uma simulação de quanto ficaria o inventário daquela pessoa. Faz uma simulação de quanto seria as coisas. Qual que eu tô bem? Vale quanto? Vale tanto. Coloco na planilha e pego do outro lado, mostro em razão da planilha da holding quanto que ficaria. Em alguns casos, grande maioria deles, chega uma economia de até 90% do que seria o inventário. Nossa, você vê? Então grande, é a diferença grande, muito grande. Tem outras vantagens. Quando você tira o patrimônio, o bem do CPF vai para o seu CNPJ, não tem cobrança de TBI. Não tem. Não tem escritura pública. O TBI é bem salgado. Bem salgado. Aqui a ofensa é 3%.
Então, não tem. É uma isenção constitucional que autoriza. Porque o Estado, Américo, as pessoas acham que isso aqui é algum tipo de jeitinho. Não é. O Estado ele quer que nós façamos atividade econômica através de CNPJ e não de CPF. Vou te dar um exemplo. Vamos supor, eu, Eduardo, advogado, se eu vou emitir um recibo no meu CPF, Eduardo Pereira Dias, eu tenho que pagar 27,5%. Agora, quando eu emito do meu escritório, Dias Goulart Sociedade de Advogados, eu pago 2%. O Estado não sabe que é a mesma pessoa que está fazendo ou o meu CNPJ está trabalhando. Não, ele sabe que Eduardo está trabalhando lá dentro. Entende? Então, o que ele quer? Ele quer que eu atenda mais clientes, ele quer que eu gere mais coisas para eu poder pagar mais impostos. Estamos ajudando o país desta forma. Entendeu? Então, não é jeitinho. O Estado quer e o Estado precisa da iniciativa privada. Porque sem iniciativa privada não existe o Estado. Então, é a máquina que gira junto. É uma forma de se livrar do inventário que só traz dor de cabeça, atrito, e manter o patrimônio. Seria isso, basicamente, uma holding. Isso, seria isso. Entendeu? O Estado quer que a gente não faça holding. Quer que a gente não faça. Por quê? Ele quer cobrar as taxas do inventário. Quer ganhar dinheiro. Quer ganhar o dinheiro lá do inventário. Mas, assim, inclusive vai aumentar. Já com a aprovação. Com a aprovação da reforma tributária, justamente, vocês podem até buscar vídeos dos nossos representantes, eles querem e falam que nós temos as menores taxas do mundo, e de fato mas só que na ponta final, a hora que você vai somando os gastos, dá 25%, 30%. Por exemplo, no Japão, a taxa do inventário é de 40%. Nos Estados Unidos é 60%. Lá não se cogita comprar um imóvel no CPF, o Américo. Lá a criança de 8 anos já tem o seu próprio CNPJ. É muito grande. Já é essa mentalidade. Entendeu? Entendi. Então já começa assim. Para as pessoas que estão assistindo aí, para ter uma noção, quais pessoas famosas que utilizam, que tem holding? Muitos deles. Inclusive, e alguns também não têm. E normalmente, quando você vê que tem problema na justiça, que vira manchete de jornal, é aqueles que não têm a bendita holding. Quem tem? O Abílio Diniz faleceu há pouco tempo. Tinha. Tudo organizado. O Abílio Diniz, olha, você vê como é que a mentalidade empresarial pode organizar as coisas, o Américo. Quando ele vendeu o pão de açúcar para a empresa Cassinot, que é uma francesa, ele vendeu o pão de açúcar e ele ficou com uma cota social que dava o poder de administrar o pão de açúcar por 10 anos. Olha. Ou seja, ele não era dono mais. E ao final dos 10 anos, sem que pagasse mais nada, essa cota se extinguiria. E aí acabaria a situação. Olha para você ver como que a gente pode organizar esse patrimônio. Então, olha para você ver o que ele já fazia. O governo brasileiro também utiliza disso. A Embraer foi vendida e o governo brasileiro tem uma cota. Tem uma cota que dá-lhe o poder de vetar determinada decisão. Porque é uma questão de segurança nacional. Sim. A questão de aeronaves. Isso é uma questão muito séria. E até o governo se utiliza desse mecanismo através de CNPJs. Então é muito claro. Dá para a gente organizar o administrador, dá para organizar quando será a sucessão, economia de impostos, e organiza em questão de sócios, entre empresários mesmo, sabe? Imagina também, Américo, uma outra situação, naquele exemplo que eu te falei agora há pouco, dos 3 filhos. Imagina que tem um divórcio. Sim. E é um divórcio tumultuado. A metade das cotas daquele indivíduo, ela racha no meio. Ou seja, a esposa ou o marido ingressam ali e começa a criar tumulto. Entendeu? Agora, quando a gente organiza ali dentro, não. Mesmo que tenha um divórcio, eles vão ter que organizar uma forma de pagar em dinheiro o cônjuge dissidente, porque ali a sociedade é de pessoas. E está protegido os demais sócios, para evitar confusão. Certo. E no caso que a gente vê, a gente chegou já a falar algumas vezes aqui de inventários. Uns dão problema, outros não dão problema.
Quando dá problema, por que não dá? A pessoa é organizada, ela já faz uma divisão em vida, o que acontece? Ô, Américo, é o seguinte, às vezes, não estou dizendo que todo o inventário dá problema, mas a possibilidade de dar problema é muito grande, porque justamente a hora que eu te falei, a hora que a gente apresenta um boleto para o cliente nesse valor, que tem cliente que acha que a gente que está cobrando aquilo. Eu disse, não, mas esse é o imposto do Estado, eu estou te entregando o boleto que é o imposto do Estado, gerou. Esse é o primeiro lugar que começa a ter o atrito. Certo? E aí começa confusão entre os irmãos, começa o dinheiro que o pai deixou no banco, alguma joia que ficou guardado na casa, e aí começa a ter aqueles atritos. Recentemente começou a ter problema no inventário do Pelé. Né? Uma filha que entrou questionando, que teve um testamento no meio e resumindo, uma briga que vai se alongar. O outro que deu problema, o do Gugu. O inventário do Gugu. Sim. Teve problema familiar de filho contra a mãe, uma baixaria danada, um negócio na televisão. Assim, chegou a ser asqueroso, cara. Foram parar no Fantástico. O cara. Olha, agora você imagina o Augusto Liberato, se ele pudesse pensar um negócio desse, poxa, eu trabalhei tanto, construí tanto patrimônio, o patrimônio dele quase 1 bilhão. E exporam coisas da vida, intimidade, né? Dele. Com os filhos contra a mãe. Agora, se tivesse feito tudo de forma organizada, eu acho que era um sujeito esclarecido, tinha muita coisa, mas às vezes faltou uma orientação jurídica de organizar naquele ponto, sabe? Então, a família não precisa ser grande para ter confusão. No caso do Gugu, eram 2 filhos e a mãe. Os 2 filhos tiveram que processar a mãe. E a mãe começou... o controle. Entendeu? Não, muito complicado, né? Você chegou até a falar, né, no começo. A pessoa precisa ter condições financeiras para criar uma holding? Ser rica? Vamos dizer assim? Não precisa ser rica, não. A partir do... Se você for comprar um imóvel hoje, e se puder, já compra ele dentro do CNPJ. Você vai pagar o ITBI mesmo. Então a pessoa cria um CNPJ antes? Cria um CNPJ baixinho lá, capital social. É uma empresa. Eu compro monta um CNPJ, que hoje você montar um CNPJ você gasta nem R$1.000 pra você fazer. O capital social dele baixinho, R$1.000, coloca ele bem pequenininho, compra o imóvel lá dentro, integraliza o dinheiro lá e compra esse imóvel. Você já vai começar a ter a mentalidade de organizar dali para frente. Você não precisa nem organizar a sucessão, depois aí você precisa de ajuda especializada. Mas eu quero criar, já começar do meu CNPJ. Já criei o seu CNPJ, vou comprar um bem, coloca lá dentro. Vamos comprar outro, coloca lá dentro, compra. Ou então, tem alguns casos, as pessoas que tem um CNPJ, coloca um bem. Vai comprar outro, abre outro segundo CNPJ, coloca lá dentro, sabe? Então, as pessoas têm uma mentalidade que empresa é muito cara. Foi. O passado era muito caro, Américo. Sim. Hoje já não é. É só quando você exerce atividade econômica. E o fato de você exercer atividade econômica, você tem grandes incentivos fiscais, porque o Estado quer que você faça através do CNPJ. Para o Estado é mais interessante que esse celular seja da minha empresa, diz o Goulart Sociedade de Advogados, do que do Eduardo, pessoa física. Porque quando ele está na minha empresa, está gerando receita. Estou conversando com o cliente, fechando contrato, comprando outras coisas, discutindo o processo. Estou gerando imposto, gerando atividades. Diferentemente do que quando eu tá no meu CPF. Outro exemplo disso, Américo. Por que você acha que algumas empresas dão incentivo quando você vai tirar um carro zero para o CNPJ? Por que é mais barato? É isso aqui. É por isso. Então, e a diferença é grande. A cabeça está sendo tão acelerada que as empresas automobilísticas já perceberam esse movimento. Então, ele já quer que você compre no CNPJ. Desconto especial para CNPJ. Por quê? É justamente isso. De tanto que as pessoas estão tendo. Seja para produtor rural, seja para pessoa, qualquer CNPJ. MEI. Por que o Estado quer que as pessoas criem MEI? Para formalização, regularização de imposto e incentivos fiscais. Entendeu? E você vê, às vezes que... Se eu tenho um CNPJ, eu já posso colocar esse, não? Ou eu tenho que criar um CNPJ específico? Olha... Se eu tenho uma empresa já. Você pode utilizar. Eu só não recomendo sob um ponto de vista de risco. Por exemplo, a pessoa... eu já tenho uma empresa que eu tenho, 10 funcionários e eu quero transformar essa empresa na minha holding. Vou colocar mais o imóvel
da minha família, as outras coisas. Tá, beleza. Aí acontece de um desses funcionários se acidentar, vir a falecer e uma ação trabalhista indenizatória. Tá todo o patrimônio ali, Américo. Aí é complicado, né? Aí, entendeu? O risco. Quanto maior essa teia, mais organizado é o patrimônio. Então, o certo é eu criar um CNPJ que vai controlar até mesmo essa empresa que eu tenho e os imóveis eu vou colocar na... Seria isso. Um exemplo, eu não posso falar o nome, mas há pouco tempo teve uma grande cervejaria aqui em Minas Gerais que teve um problema desse. Saiu alguns tonéis com material de cerveja contaminada e algumas pessoas ingeriram, Sim. passaram mal, ficaram doentes, outros, acho que 2 ou 3 falecimentos, algo assim. E na época, um dos advogados, dessas vítimas, entrou e pediu o bloqueio, a paralisação da fábrica toda, sabe? E o juiz concedeu. Agora, você imagina o prejuízo que é paralisar uma fábrica toda. Ou seja, ficou bloqueado mais de 111 milhões de reais ali, parado, e gerando impostos, gerando folha salarial para os funcionários e sem poder trabalhar. E aí, eu lembro, eu estava em Belo Horizonte acompanhando um processo meu lá no tribunal e eu estava conversando com o advogado dessa cervejaria e ele falou assim, cara, eu cheguei no advogado que conseguiu os bloqueios e falei assim, pelo amor de Deus, me fala quanto que é a dívida. Você quer que eu te pague 1 milhão? Você quer que eu te pague 2 milhões? Mas libera os outros 110 milhões. Para mim, o advogado do outro lado percebeu que a situação foi assim, eu quero 10 milhões para liberar. Eu falei assim, não, mas a jurisprudência entende que em torno de 2 milhões que é a indenização. Não. É assim, cruzou o braço. Resumindo, fizeram um acordo por 5. Mesmo assim, um acordo que seria de 2 milhões passou a ser 5, porque estava tudo bloqueado. E o outro lado estava assim, com a faca e o queijo na mão. Sabe? Então, e olha que é uma empresa grande. Organizada. Agora, quando você tem uma empresa fragmentado em vários CNPJs, se tem problema em um deles, os outros você consegue ter tempo de acudir. Tá? A mentalidade empresarial. Então, a jurisprudência, inclusive a lei, o artigo 50 do Código Civil, ele fala o seguinte, você só tem a quebra de CNPJ quando tem fraude. Entendi. Se você não tiver fraude, agora, um caso esse aqui não teve fraude, foi um fato que aconteceu, que tem que ser indenizado sim, claro, não estou dizendo isso que a pessoa que faleceu por ingerir cerveja, tem que ser indenizado sim, mas paralisar uma fábrica inteira para isso é muita coisa, que gerou diariamente o prejuízo maior do que aquela indenização, sabe? É muito complicado. Então, você, como advogado, especialista no assunto, você recomenda que as pessoas criem hold? Sim, cria a mentalidade de criar. Vou comprar um bem, já começa a colocar dentro do CNPJ. Se você não vai se arrepender, ainda que você não organize a sucessão ali, naquele momento, nem que você contrate um advogado depois. Mas lembrando, se falecer antes de fazer a organização sucessória, vai para o inventário. As cotas sociais vai para o inventário. Tem que pagar. E paga no mesmo tanto, igualzinho os outros. Por isso que tem que ser feito. Tem que ser feito o sistema completo. Pode ser um facilitador, que é só estar dando no CNPJ, ou pode ser evitar o inventário por completo. Certo? E, Eduardo, se alguém quiser saber mais alguma coisa, tirar alguma dúvida, como é que faz para entrar em contato? Pode me procurar no Instagram, @DiasGoulart de Sociedade de Advogados. Também nós estamos aqui no nosso escritório, Avenida Governador Valadares, no 205 Centro, Alfenas. E nas redes sociais, fique à vontade de mandar perguntas. Qualquer dúvida tiver de hold? Sim, estamos dispostos a esclarecer. Inclusive, nas redes sociais tem sempre conteúdo novo, sempre gravando novos vídeos. Américo, antes da gente encerrar, só uma pequena particularidade que as pessoas... Eu fiz um vídeo há pouco tempo falando disso. E isso, assim, espalhou pela internet que eu até não imaginei que fosse tanto, sabe? Eu fiz uma pergunta lá no Instagram assim, por que a empresa McDonald's não vende mais sorvete? Pode olhar todas as propagandas dele. Não vende mais sorvete. Sabe por quê? Porque ele busca como sobremesa gelada, como alíquota que ele classificou, e saiu o imposto que era de 8% para 2%. Simplesmente por mudar o nome do sorvete. Tirar a nomenclatura sorvete. Porque a sorvete tem um valor de imposto maior do que sobremesa gelada. E não é a mesma coisa. Então,
que a gente não está inventando a roda. A gente só está usando a lei a nosso favor. Uma organização e tendo as vantagens que a lei Uma questão oferece. De criatividade. Agora, você imagina quanto de sorvete essa empresa vende no país, no mundo. E por que eles tiraram pode olhar no freezer dele lá, aqui que tá escrito. Sobremesa. Sobremesa. Depois só assim, sobremesa. E se você pegar o cupom fiscal, vai escrito assim, sobremesa gelada. Só. São as peculiaridades, né, da lei. Mas então, mais uma vez, eu só tenho que te agradecer por informar, né, as pessoas a respeito das vantagens de se constituir uma holding. Américo, eu agradeço mais a oportunidade. Eu sei que a gente já conhece há bastante tempo. Você é uma pessoa incrível, de muito talento. Aqui eu gostaria de agradecer também o pessoal da Mundo Music FM pela oportunidade. Eu que sou um ouvinte assíduo. Nós agradecemos e, mais uma vez, só tenho a agradecer pelas suas palavras e estamos à disposição. Qualquer assunto, qualquer necessidade, estamos aqui à disposição. Obrigado. E o MundoCast de hoje fica por aqui. Mais uma vez, não deixe de curtir e compartilhar nossas páginas nas redes sociais. No TikTok, Mundo Music 103.9, no Instagram, @MundoMusic103.9 e nosso canal no YouTube, Mundo Music 103.9. E também estamos no Facebook. Até o próximo MundoCast.